Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Chat GPT e o que vem pela frente. Bem, se você não sabe, nas últimas semanas essa ferramenta tem dado o que falar. Esse chat, na verdade, é um site que permite que você faça perguntas e ao fazer essas perguntas, você obterá respostas que, diferentemente do Google, não estão na internet. Isto é, quando você vai no Google e faz uma pergunta, o sistema do Google procura entre milhões de sites qual é a melhor resposta para aquela pergunta e te oferece. Esse sistema não faz isso. Ele constrói uma resposta para você, baseada em inteligência artificial. Eu fiz alguns testes e me surpreendi bastante. Por exemplo, eu pedi que ele me explicasse a diferença entre o Espiritismo e a Umbanda. E ele me deu uma resposta que eu tenho certeza que muitos espíritas e muitos umbandistas não conseguiriam dar. Foi uma resposta não apenas correta, mas impressionantemente bem escrita. Aquilo me surpreendeu. Depois eu pedi que ele fizesse uma redação sobre autoconhecimento. E ele fez. E, inclusive, eu publiquei lá no meu perfil, no Instagram, leo.montes.mg. Se você não me segue e quiser me seguir, procura lá. Você vai ver esse texto sobre autoconhecimento. Eu fiquei impressionado. Muito bem escrito. Uma redação coerente dentro das regras do que é uma redação. Aquilo me surpreendeu. Fiquei pensando, ai meu Deus, quando os alunos souberem dessa ferramenta, a coisa vai ficar feia, né? Porque hoje em dia, muitas escolas quase não trabalham mais com livro didático, apesar que ele continua ali. Os alunos pesquisam no Google. Imagina a hora que eles conhecerem o chat GPT, né? E de repente pedir para ele fazer uma redação sobre, sei lá, o descobrimento do Brasil, e os alunos então só copiam a resposta e vai estar uma redação super bem escrita e coerente, né? E aí, para testar a ferramenta, eu refiz a pergunta sobre a diferença entre Espiritismo e Umbanda e ele me deu uma outra resposta, o que mostra que, de fato, ele não foi buscar essa resposta pronta em algum lugar, ele construiu essa resposta para mim. Então, eu fiz vários testes, fiz um monte de pergunta e recomendo que vocês conheçam essa ferramenta. Ela já está bastante famosa, é só você ir no Google, colocar chat, ou seja, CHAT, espaço GPT. E o próprio Google vai te mostrar qual é o endereço lá, você entra e você pode fazer suas pesquisas e tal. Já tem gente que está usando essa ferramenta para produzir conteúdos para as redes sociais. Quem trabalha como eu, por exemplo, né, com as redes sociais e usa as redes sociais para divulgar seu trabalho, precisa estar o tempo todo produzindo conteúdo, né? Então, olha que maravilha. Sei lá, se você vende cosmético, você entra na ferramenta e pede para ele, olha, faz um post sobre a importância dos cosméticos. E de repente, na hora, ele vai fazer um post com texto completamente original que você pode simplesmente copiar e colar na sua rede social, divulgar o seu serviço, seu produto. E realmente, gente, aquilo me surpreendeu muito. Aliás, já que eu mencionei as redes sociais, se você tiver interesse em trabalhar suas emoções, se você tiver interesse em mergulhar no autoconhecimento, eu trabalho com psicoterapia, faço atendimento online, é só você mandar uma mensagem que a gente converse aqui na descrição do YouTube, você acha as minhas redes sociais, beleza? Enfim, para quem trabalha com rede social e precisa de conteúdo constante para alimentá-las, eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta incrível, porque a não ser que você conheça o estilo da pessoa, eu acho que dificilmente você vai saber que aquele texto foi escrito por uma máquina e não por um ser humano, né? O que ao mesmo tempo é surpreendente e também assustador, né? Se você, como eu, cresceu vendo ficções científicas de máquinas se voltando contra os seus criadores, é nesse momento que a gente fica com medo, né? Mas assim, é realmente uma ferramenta incrível e a partir dela eu comecei a pensar e a fazer algumas associações com as tecnologias existentes no plano espiritual.
Porque olha que interessante. Lá no livro Violetas da Janela, que é um clássico da literatura espírita, né? O espírito Patrícia, ela descreve uma espécie de biblioteca onde ela tinha acesso a computadores que poderiam informá-la sobre qualquer assunto. Então eu me lembro que ela pede um exemplo sobre o olho humano. E aí aparecia se ela queria uma informação resumida, intermediária ou complexa. E conforme ela escolhia o nível de informação, a resposta vinha, até trazendo modelos tridimensionais de como funciona o olho humano. Então, quando saiu isso no livro, foi uma coisa muito impressionante. Depois veio a internet, o Google, e a gente fazia essa associação, né? Na verdade, ela estava consultando um sistema semelhante ao Google. Mas hoje eu fico pensando, será que ela não estava consultando também um sistema de inteligência artificial? Olha que doidura falar disso, né? Mas o fato é que, se você acompanha a literatura mediúnica produzida aí nos últimos 70 anos, então você sabe que o mundo espiritual, pelo menos nas colônias espirituais, existem tecnologias que a gente nem sonha. Você pega, por exemplo, o livro Nosso Lar, que foi publicado em 1944, estou falando de cabeça, mas acho que é 1944. André Luiz descreve processos tecnológicos que até hoje não existem na Terra e outros que já existem, né? Ele fala, por exemplo, sobre aparelhos de comunicação que as pessoas carregavam e que permitiam que elas conversassem à distância, né? Os samaritanos estavam lá no umbral e avisavam por uma espécie de aparelho telefônico, ele descreve assim, e as pessoas na colônia preparavam, né, a chegada de espíritos sofredores. Enfim, ele descreve um monte de tecnologia que não existe. Por exemplo, o aeróbus, né, que é uma espécie de ônibus que transita ali pela colônia, mas ele não funciona a tração, né? Ele desliza pelo ar e vai a longas distâncias. É algo semelhante ao que existe hoje no conceito de trem-bala, mas não é a mesma coisa, né? Porque ele não tem trilho lá na colônia, ele simplesmente faz as suas viagens. Então, enfim, pensar sobre essa ferramenta de inteligência artificial me fez pensar sobre as tecnologias que ainda vão surgir na Terra. Olha que interessante, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz descreve um aparelho chamado psicoscópio. E ele fala que esse aparelho, ele permite aos espíritos enxergar o campo energético das pessoas, identificar os fluxos energéticos, saber, por exemplo, onde é que tem uma doença, onde é que não tem. Olha que interessante. E que um dia um aparelho semelhante seria inventado na Terra, permitindo à medicina um avanço sem precedente. Então, quando eu me deparei com essa ferramenta, Chat GPT, e tudo o que ele poderia oferecer, eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que vem pela frente? Então, as entidades sempre falam, né, que nas próximas décadas nós vamos ver um avanço tecnológico muito grande. Isso faz parte do processo de regeneração, então provavelmente as próximas gerações vão estar lidando com tecnologias que para nós hoje soariam como impensáveis, assim como alguém que, sei lá, nasceu nos anos 40 tem dificuldade para entender a tecnologia que a gente usa hoje, né? Inclusive eu estava hoje numa padaria e tinha uma fila grande assim até chegar no caixa. E essa fila tinha pessoas adultas, jovens e idosas. Aí eu fiquei observando os idosos pagando no dinheiro e os jovens pagando no Pix, pelo celular, enquanto aqueles que estavam no meio do caminho, como eu, pagavam com cartão de débito. Então ali dava para ver três processos tecnológicos diferentes, né? O jovem chegava ali, pum, fazia a leitura do QR Code, pá, pagou, ia embora. Os velhinhos entregando nota de papel e eu ali com o cartão. É um avanço tecnológico, né? Mas enfim, fica aí a reflexão. Se você não conhece essa ferramenta, dá uma olhadinha lá, que eu imagino que grandes transformações tecnológicas vêm por aí. Espero que para o bem. Um abraço e até a próxima.